Olá, meu nome é Leonardo Niero Kirten, sou estudante de Engenharia Elétrica da UniOeste e hoje vou apresentar meu trabalho de iniciação científica, que faz parte do PIBIC, juntamente com a UniOeste, com o título de Estudo de Modelos de Cargas Aplicadas a Microrredes de Energia Elétrica, orientada pelo professor Dr. Fernando José Gaioto. Vou dar início explicando sobre o laboratório de microrredes, né? Esse laboratório ele tem o objetivo de analisar e estudar redes de energia de menor escala. Ele envolve tanto a parte de geração como a parte de consumo de energia, né? A parte de geração ela envolve fontes específicas que podem simular usinas eólicas, solares, e a parte de consumo é feito por bancos de carga, né? Esses bancos de carga são equipamentos que possuem resistores, indutores e capacitores, e eles podem ser conectados de maneiras diferentes para a gente obter diferentes valores de potência. Aqui no caso a gente tem uma foto com o laboratório da UniOeste aqui no campo de Foz do Iguaçu, e aqui temos inclusive o nosso banco de carga, que é o que será analisado neste trabalho. Os principais objetivos do trabalho foram descrever as cargas lineares e não lineares, analisar formas de ligação dos bancos, e entre os elementos, né, propor um esquema elétrico para esse banco de cargas e descrever como que essas cargas podem ser acionadas e controladas. É, Primeiro, a gente fez uma revisão de literatura, né? Foi feita uma revisão de literatura, onde foi encontrados diferentes tipos de ligação e os tipos de acionamento de cargas em uma microrrede, assim como os tipos de carga que poderiam ser utilizados e qual software também poderia ser utilizado. No caso, a gente escolheu para usar o software LST Spice, que é um software gratuito. Então, um dos motivos de ter escolhido esse software foi justamente isso, que é um software de simulação de circuitos elétricos. E o banco de cargas é o supplier BCR-LC, que contém 3 resistores de 29 ohms, 3 resistores de 48,8 ohms, 9 resistores de 72,6 ohms, 3 capacitores de 35 microfarads e 3 indutores de 192 mH. Outro fator muito importante, um conceito muito importante para esse trabalho, foram as ligações delta-estrela, né? Sendo aqui a ligação estrela e aqui é representada a ligação delta. Quando o sistema está ligado em estrela, a tensão sobre o elemento é justamente a tensão na fonte. Nós utilizamos uma fonte de 220 volts, 60 Hz, né? Então, a tensão sobre o elemento R1 é de 200 volts. Já quando a gente utiliza o sistema em delta, essa tensão ela vira tensão de linha, não é mais tensão de fase. Então, a tensão que está sobre esse elemento é a tensão de linha em fase multiplicada por raiz de 3. Ou seja, se aqui nós temos 220 volts em cima deste resistor, em cima do mesmo resistor com configuração delta, nós temos 380 volts. Isso é muito importante também para que a gente possa fazer com que os mesmos elementos consumam diferentes níveis de potência, né? Então, aqui na figura 5 está disposto o esquema elétrico que foi construído no software LT-Spice. Quando a fonte V4 está ativada, o sistema está em delta. Quando a fonte V5 está ativada, o sistema está em estrela, né? A reatância indutiva dos elementos pode ser calculada por essa equação, né? A nossa frequência é de 60 Hz e a nossa reatância capacitiva pode ser também calculada por essa equação. Juntamente com a equação da potência no circuito. No caso aqui, a impedância, a gente utiliza quando é o resistor a impedância em ohms, como a gente utiliza um indutor ou um capacitor, a gente ou utiliza a reatância indutiva ou capacitiva, dependendo do elemento. Essas equações foram muito importantes justamente para saber se os valores que a gente encontrou foram factíveis, né? Os valores de simulação foram factíveis. Outra coisa que essa equação da potência nos diz é que quando o sistema está em estrela, a tensão aqui vai ser a tensão de fase ao quadrado. Mas quando o sistema está em delta, vai ser a tensão de fase ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Ou seja, essa raiz de 3 ao quadrado vai sair, esse 3 vai começar a multiplicar a nossa tensão de fase, né? Então a potência no circuito delta, que utiliza a tensão de linha, vai ser 3 vezes maior que a potência no circuito em estrela. Então, isso aí também ajuda muito a gente a comparar os resultados obtidos por meio de simulação e ver se eles estão coerentes.
Então, aqui a gente simulou o circuito com os resistores de 29 ohms, né? Então, onde é que na figura 5 existiam alguns resistores, a gente trocou aqueles resistores por um de valor de 29 ohms. E aqui o chaveamento, o sistema estava em delta nos primeiros 10 milissegundos, 20 milissegundos, e após isso ele foi para a estrela, né? Então, a gente pode observar aqui que enquanto o circuito estava em delta, ele estava com 4.750 watts, e quando ele foi para a estrela, ele foi para 1.550 watts. Ou seja, se a gente multiplicar aqui por 3, vamos encontrar os 4.750. Então, aquela equação, aquela análise que foi feita anteriormente da potência em delta ser 3 vezes maior que a potência estrela é válida. Agora vamos falar aqui de capacitores e indutores, e diferentemente dos resistores que dissipam potência, esses elementos não dissipam. O que eles fazem é, ora eles injetam potência no sistema, ora eles consomem. O capacitor, por convenção, ele injeta potência no sistema. Isso porque no seu primeiro instante, seu primeiro semiciclo é positivo, enquanto no indutor ele consome, por convenção, ele consome potência, porque seu primeiro semiciclo é negativo. Então, aqui a gente trocou os resistores do caso anterior para capacitores de 35 microfarads. E o que a gente consegue ver aqui de primeira é essa grande discrepância aqui na forma de onda, né? Isso ocorre pelo modo de como o software realiza a, os cálculos. Aqui, no momento do chaveamento, ele descarrega todos os capacitores, fazendo com que tenha essa grande variação de potência no gráfico, né? Mas para melhor ver essa potência, a gente somente utiliza essa região do gráfico que está em delta e essa região que está em estrela, né? Então, em delta, a potência instantânea nesses capacitores é de 930 watts, a potência máxima instantânea. Enquanto em estrela, a potência máxima instantânea é de 270 watts. Aqui a gente pode ver que não é muito correta a multiplicação de 3 por esse valor, mas dá um valor muito próximo. Isso pode ser tanto por arredondamento, ou por erro de escala, ou até mesmo pelo modo como calculamos os valores na mão. Mas aqui podemos ver que dá muito, muito próximo se multiplicar por 3. Então, aquela análise feita anteriormente ainda é válida. Agora a gente trocou os capacitores do caso anterior por indutores de 192 mH e nos deparamos com um problema. O software ele não consegue fazer a potência com indutores. Eu simulei as correntes em cada indutor e essas correntes iam para infinito, fazendo com que a potência também fosse para infinito. Então, o que foi feito foi mudar a variável que estava sendo medida. O que a gente fez foi medir a variável tensão, né? Medir a tensão em cima de cada um dos indutores. E a gente viu aqui que a tensão em cima dos indutores era de 380 volts em delta e 220 volts em estrela. Que como a gente viu lá quando estávamos falando de circuitos estrela delta, era justamente isso, né? Os 220 volts multiplicado por raiz de 3, encontramos os 380 volts quando o sistema está em delta. Então, aqui para concluir o trabalho, né? A gente percebe que com poucos elementos passivos, nós no caso tínhamos 5 elementos passivos, conseguimos dissipar 10 valores de potência. Então, esse esquema de chaveamento e alterando entre delta e estrela, ele foi muito benéfico com isso. E o esquema elétrico desenvolvido foi suficiente para a gente ver que realmente funciona esse, esse chaveamento. E até conseguimos calcular as potências nos resistores e nos capacitores. Só mesmo para os indutores nós deveríamos ter um outro software que conseguisse fazer essa simulação de maneira mais adequada. Por fim aqui, queria agradecer a Itaipu Nacional pelo banco de cargas que foi doado por eles, que é fundamental para o laboratório de microrredes. Também ao professor Dr. Fernando José Gaioto pela confiança e pelo auxílio que ele me deu, né? Então é isso. Obrigado a todos e estou aberto a perguntas.